Boa noite, pessoal. Pessoal do Facebook. Hoje, como eu tenho novamente uma convidada, não tem como transmitir direto do Facebook. Eu vou colocar novamente filmando pelo Facebook, tá bom? Só para vocês não perderem a live de hoje. Oi, André. Olá, minha querida, como vai? Tudo bom, Amélia? Tudo em paz? Tudo bem? É um prazer ter você aqui na minha live. Sim, também. É um prazer enorme para mim estar conversando com você num dia tão especial como o de hoje, né? E fiz alguns convites já online no meu story e também na minha página para as pessoas virem assistir. De qualquer forma, como hoje a gente está entre sábado e um feriado, pode acontecer da gente não ter uma audiência tão alta, mas é importante que deixe gravado, né? Para que a gente tenha esse material, que vai ser um material muito importante, tanto do ponto de vista da psicologia, como do ponto de vista do direito, não é? Para a gente ter esse material aí guardado, gravado nas nossas redes sociais. Boa noite, obrigadíssima pelo convite. Eu tô te ouvindo. Tem como você aumentar um pouquinho o som? Não sei se pro pessoal, mas eu tô te ouvindo muito baixo. Você está me ouvindo baixo ainda? É porque eu tô com o meu fone de ouvido. Não sei Ah, se... eu acho que. Fala novamente pra mim ver. Veja se você Oi. consegue me ouvir bem agora. Tá me ouvindo Sim, bem? sim, agora sim. Tá, eu tô A falando. Liliane. Oi, Liliane. Que bom que você tá aí com a gente, Liliane. Agora o seu som tá um pouco alto, muito alto, não? Tá muito Tá joia? alto. Deixa eu ver se eu abaixo aqui. Tá bom. Deixa eu Ai, falar mais baixo. E como que tá pra você agora? tá bom. É porque Tá como eu tô bom? com os fones, tá tudo bem. Tá dando eco? Tá. Mas tudo Tá? bem, se você tá num espaço fechado, isso pode acontecer, né? Tá um Sim, pouquinho acho que. só. Tá um pouquinho só de eco, mas tá tranquilo, Amélia. Tá tranquilo. Dá pra gente fazer uma live bem legal hoje. Vamos, Então tá vamos bom. fazer. Olá, Tamires, seja bem-vinda. Eu fiz rapidinho, viu, Amélia? Eu fiz rapidinho um convite, um teste, minutos antes, numa live ao vivo, só para fazer esse convite para todo mundo que estava meio que de bobeira na internet. E aí alguns colegas minhas de profissão estão também aí dando apoio, que são feministas também, igual a mim, tem uma advocacia feminista voltada para a proteção das mulheres. Então vai acontecer de chegar, de aparecer. E espero que fique até o final. Mas se não ficar, que fique gravada aí essa live, que a gente tem esse material para consulta sempre. Um beijo grande para você, Tamires, e para Liliane também, Ramos. Deixa eu mandar um abraço aqui para Viviane, Renato, um abraço, Renato Campos Maia, a psicóloga Rosilene, a Lilian, um abraço Liliane Ramos, Lilian, Ronaldo, um abraço Ronaldo, Tamiride Monteiro. André, eu vou me apresentar para o seu público que não me conhece, né? Tá. Eu sou psicóloga Amélia Rodrigues, sou psicóloga clínica. Eu moro em Brumadinho, Minas Gerais. E resolvi fazer uma série de mulheres em situação de violência doméstica na quarentena, né? Que tem muitas mulheres que estão pedindo socorro em silêncio, né? Talvez, quem sabe, essas lives pode chegar até elas também, né? Sim, com E certeza. E eu resolvi te convidar para poder falar um pouco, né, como que é essa parte jurídica, né, das mulheres em situação de violência na quarentena, né? Não só na quarentena, mas no geral também, né? Uhum. E é um prazer, te agradeço e pode ficar à vontade.
Bom, para quem não me conhece, que está chegando aí nessa live desse projeto muito interessante da psicóloga Amélia Rodrigues, é uma mineira de Brumadinho. O meu nome é Andrea Marques, eu tenho 45 anos, já advogo há 23 anos e mais ou menos uns 15 anos eu me considero no ativismo feminista. Sempre digo que quando eu li o livro Quem Mandou Nascer Mulher, da Unicef, de 97, eu criei esse engajamento. Eu entendi, a partir daí, dessa leitura, que nós precisávamos ter um olhar diferente para as mulheres do mundo. E principalmente aqui, da cidade de Salvador, esse livro trazia uma temática voltada para Salvador, Rio de Janeiro e Recife. E foi muito importante porque cuidava exatamente das meninas e das adolescentes dessas três capitais, né, tão importantes do nosso país. A partir de então, Amélia, eu me engajei em vários movimentos, né, de proteção às mulheres. Cheguei a ser presidente da Comissão da Mulher da OAB, tanto da proteção ao direito da mulher como da mulher advogada, conselheira da Ordem também, da Bahia, durante 6 anos. Me engajei no movimento para proteção das mulheres do Brasil, no Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil, que hoje conta com mais de 55 mil voluntárias em todo o mundo. Liliane Ramos está hoje no meu lugar, porque eu tive que me ausentar pela campanha política. Eu sou candidata aqui na minha cidade de Salvador, Bahia, a um cargo de vereadora para poder fazer a política pública efetiva do combate também à violência contra a mulher. E estou feliz de estar aqui na sua live no dia de hoje, porque é o Dia Internacional das Meninas, é um dia criado pela ONU, e a gente não consegue criar condição de acabar com a violência psicológica, moral, física, sexual, patrimonial de mulheres se a gente não olhar para as nossas meninas. Então eu acho que é preciso que a gente reflita hoje, principalmente agora, nessa época da pandemia, que os números estão crescendo cada vez mais, sobre as nossas crianças, né? E por que eu digo que isso é tão importante, Amélia? Porque os números são muito, muito aterrorizantes, né? Então você tem 500 mil crianças sendo abusadas sexualmente todos os anos aqui nesse país. A cada 4 horas, uma criança, uma menina é abusada sexualmente. Então há o abuso sexual, também há a exploração sexual, né? E há também a violência sexual. São 3 termos jurídicos que a gente pode explicar aqui para que as pessoas possam compreender o que seria cada um deles, e que nós, mulheres, estamos nesse contexto desde criança, e que a gente acaba levando, reproduzindo algumas culturas machistas e algumas naturalizações para a nossa vida da adolescência e da fase adulta, e que descamba nesse universo de legislações e de instituições que estão aí tentando proteger as mulheres de tanta violência. Mas a gente precisa ir lá também, lá atrás, lá na infância, né? Que discutir também esse momento e falar com nossas crianças e falar com professores e sociedade de modo geral para estarmos envolvidos no combate à violência contra a mulher em toda a sua esfera. Tanto a violência contra meninas, violência contra adolescentes, contra mulheres adultas e contra mulheres idosas. Eu acho que é preciso que a gente tenha um olhar global e diferenciado em relação a essas violências e como tratar delas de maneira eficiente. Parabéns pelo seu projeto, me sinto muito honrada de fazer parte dele no dia de hoje, o dia 11 de outubro, o Dia Internacional das Meninas. E eu não sabia desse dia. Eu não tinha me dado conta que seria no feriado. Quando você me falou que hoje seria o Dia Internacional das Meninas, eu fiquei super feliz por ter marcado essa live nesse dia, hoje. E quando a gente fala em violência, todo mundo pensa em violência entre marido e mulher, né? Isso. E é bom que você está ampliando esse campo para mostrar que essa violência contra a mulher não é só dentro do matrimônio, né? Isso. É muito amplo esse campo. Uhum. Ótimo você tocar nesse assunto. A violência contra a mulher, ela é realmente ampla. É importante que a gente, primeiro,
tenha um contato com a legislação. Eu sei que tem muita gente que não é da área jurídica, mas é preciso que a gente fale sobre isso. Quando a gente fala na Lei Maria da Penha, né, uma lei que fez esse ano 14 anos, agora em agosto, então a lei é de 2006. Essa lei de 2006 trata da vítima, nós, mulheres, né? E essa vítima, a vítima só pode ser mulher. Mas a pessoa que violenta essa mulher pode ser seu irmão, pode ser o seu pai, pode ser também sua mãe, pode ser sua avó, sua tia, seu tio, ou seja, a relação de afeto. Uma relação de afeto pode ser de uma mulher para outra. A vítima é que é uma mulher. Então, é uma legislação que cuida de maneira muito especial da vítima. E isso é importante que se diga. Quando a gente fala da palavra violência doméstica, muitas pessoas têm a ideia que essa expressão é uma expressão antiga na legislação brasileira. Mas não, ela só veio a surgir em 2004, quando houve uma alteração no Código Penal, no artigo 190, no parágrafo 9º, que incluiu agravantes em relação a crimes cometidos contra a ascendente, descendente, irmão colateral, que houve uma questão de parentesco na legislação penal. E aí começou-se a entender que o âmbito doméstico era um âmbito que o Estado, o público, né, o poder público, teria também que intervir. Porque até então, Amélia, a gente dizia que briga de marido e mulher não se metia a colher. E essa frase ficou muito forte, como sendo uma frase universal. E como se a violência só fosse cometida do companheiro ou do marido contra a esposa. E aí, quando a gente entra com os movimentos todos, a partir da Lei Maria da Penha, em 2006, as pessoas só vieram a compreender a proteção a essa mulher apenas na situação de casal, como você acabou de falar, numa situação de afeto, né? De namorado, ex-namorado, inclusive os casos que se apresentam na mídia de feminicídio, de abusos e tal, sempre são voltados para esse nicho especificamente. Mas há o abuso do irmão com a irmã, há o abuso do filho em relação à mulher idosa, né? Principalmente a violência patrimonial, há a violência física de filhos contra a sua mãe, de maus tratos, né? De deixar em situação de vulnerabilidade extrema, né? Tudo isso acontece no ambiente doméstico. E agora, na pandemia, o que a gente está vendo foi o endurecimento dessas violências. Principalmente no começo, até mais ou menos antes das flexibilizações que aconteceram nas grandes cidades. Né? Então, até mais ou menos meados de agosto, o que a gente viu foi um aumento muito grande dessas violências acontecendo. E não é por outra razão que foi editada a Lei 14.022 em 8 de julho. Essa lei foi editada, publicada, sem nenhum tipo de veto do presidente da República. Ela foi proposta até por um grupo político de oposição ao governo, mas não havia como o presidente da República não sancionar e publicar essa lei na íntegra, que é justamente protegendo vulneráveis, protegendo a criança, o adolescente, o idoso, as pessoas com deficiência física, né? E as mulheres. Então, essa lei veio para dizer o seguinte, que é preciso se usar os canais digitais, que é preciso que o Instituto Médico Legal que tem na sua cidade, se não seja possível o deslocamento dessas vítimas até o Instituto Médico Legal, que é preciso que o Instituto Médico Legal vá até a vítima em situação de risco, né, para fazer o exame de corpo de delito. Foi preciso que essa lei exista para a gente poder criar como prova fotos e filmagem. Então, a pessoa vítima de violência doméstica poderia usar como prova o que ela mesma produzisse, né? Então, é um encaminhamento direto para o Ministério Público, sem precisar fazer um boletim de ocorrência na delegacia, porque estava sendo difícil o deslocamento dessas pessoas por conta da pandemia nas delegacias. Então, todo mundo que se envolveu em relação a isso, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça da Bahia, a Ordem dos Advogados do Brasil, para implementar essa lei. Então, a Lei 14.022, ela surge agora em julho para poder regulamentar as questões de violência dentro da pandemia e as instituições públicas pressionando
os poderes públicos, governadores, prefeitos das suas cidades, para que essa lei seja implementada o quanto antes. E isso aconteceu aqui em Salvador, por exemplo, na implementação da delegacia digital, que até então só recebia crimes de natureza patrimonial, né? Casos de roubo, furto, para poder implementar a proteção integral dessas pessoas em vulnerabilidade. Então, nós temos crianças, idosos, mulheres e pessoas com deficiência física, que são grupos muito vulneráveis dentro de um espaço doméstico que pode sofrer violências. E nós sabemos o quanto, por exemplo,